dependendo do horário que vocês forem assistir. Vão prometido algumas questões, né? E no final vou deixar umas para vocês responderem em casa e depois mandarem para mim, tá ok? Não esqueçam de fazer a chamada, tá? Colocando seu nome e turma. Então a primeira questão, né? Vamos direto aqui à primeira questão. A respeito dos produtos notáveis, assinale a alternativa correta, tá? Aqui é de olho, a gente bate, olha todas as alternativas, a gente já sabe qual é a correta, né? Mas a gente vai demonstrar que cada alternativa para a gente ver qual é a correta, tá? Vamos lá, vou usar aqui o pincelzinho. Então vamos à letra A. X mais A ao quadrado. Percebam que todas têm, todas não. Nós temos duas com xa ao quadrado e três com x menos a ao quadrado. Então nós temos aqui, estava passando carro de som, tive que dar uma pausa rápida. Então percebam que nós temos A e B com o quadrado da soma, C, D e E com o quadrado da diferença. Então vamos lá, o quadrado, vamos falar dos dois rapidamente, depois a gente vê logo a opção correta, né? O quadrado da soma. Vamos lembrar como é o quadrado da soma. É x ao quadrado mais 2x. A, nesse caso, porque nós estamos usando x e a, né? Mais a ao quadrado, ou seja, é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, ok? E o quadrado da diferença é x ao quadrado menos duas vezes xa mais a ao quadrado, ou seja, é o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Então, a gente já sabe que essa alternativa A está errada, porque está x ao quadrado mais a ao quadrado, não é. A letra B também está errada, porque tem x ao quadrado mais xa mais a ao quadrado, também está errado. Na letra C está errado porque o quadrado de diferença não é x ao quadrado menos a ao quadrado, nós já demonstramos aqui. A letra D parece certo, mas está errado. Tem x ao quadrado menos 2x menos a ao quadrado, faltou um elemento lá, o segundo termo. E a alternativa correta só pode ser a E, que eu estou vendo aqui, ó, tá? Que é x ao quadrado menos 2xa mais a ao quadrado. Tá? Então tá aqui a alternativa correta, que é o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Tá? Então é uma questão bem fácil, se você está antenado ao produto notável, você rapidamente resolve, né? Vamos lá? Segunda questão. Segunda questão requer muita atenção, tá, gente? Porque pode nos levar ao engano se você não tiver atenção. Então a diferença entre o quadrado da soma e o quadrado da diferença, né, entre dois números reais é igual a... Aí vem as alternativas. Vamos lembrar que quando eu falo matematicamente em diferença, eu estou falando em sinal de subtração, tá? E a pessoa pode se enganar pensando da seguinte forma: a diferença, eu quero saber que esse aqui é diferente desse aqui, tá? Matematicamente, quando falamos em diferença, nós estamos falando de sinal negativo, tá? O sinal de menos, tá? De subtração. Então vamos montar isso aqui. A diferença entre o quadrado da soma e o quadrado da diferença entre dois números reais é igual a quanto? Como é que eu vou escrever o que ele está me dizendo? Então, na ferramenta aqui, eu vou botar aqui, ó, x ao quadrado. Opa, desculpa. X mais... Como a gente usou o A e o B, né? Vou botar o A e o B. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Mas poderia ser x e y também, tá, gente? A mais B ao quadrado, que é o quadrado da soma. E ele está dizendo a diferença entre, né? Então é menos A menos B ao quadrado. Então aqui eu montei o que ele falou aqui no enunciado. A diferença entre o quadrado da soma e o quadrado da diferença, tá? É igual a quanto? Aí vocês vão fazer aqui, né? Daquela forma que nós vamos fazer. Esse aqui, o quadrado da soma, é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. O quadrado da diferença é o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, quando a gente escreve isso,
Assim, a gente bate o olho, a gente já percebe, né, o resultado que vai dar. Então, vamos lá aqui, ó. A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Olha só. E aqui, ó, menos da fórmula, eu vou botar entre parênteses, porque depois a gente vai fazer o jogo de sinal. Então, o quadrado de diferença é A ao quadrado menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, que é AB, mais o quadrado do segundo, que é B ao quadrado. Percebam que quando eu faço o jogo de sinais, ó, menos vezes A ao quadrado dá menos A ao quadrado. Menos vezes menos dá mais 2AB. E menos vezes mais vai dar menos B ao quadrado. Olha só, o A ao quadrado com menos A ao quadrado vai sumir. O B ao quadrado com menos B ao quadrado, aqui ó, vai sumir. Ó, esses dois elementos vão subir. Vai sobrar só 2AB e 2AB aqui. 2AB com 2AB dá 4AB, tá? Se você usasse o x e o y, seria 4xy, tá? Então a resposta aqui, ó, vamos botar aqui, ó, a resposta que deu é 4AB é o quádruplo do produto de dois números, ou seja, a alternativa é, tá? Não pode ser a diferença do quadrado de dois números, não. A soma do quadrado de dois números também não é a diferença, né? Então você teria que resolver essa questão para chegar a essa resposta, depois analisar qual alternativa seria a correta, que é o quádruplo do produto de dois números, tá? Professor, então 4AB é o quádruplo do produto de dois números? É isso mesmo, eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando o quádruplo, multiplicando um número e depois multiplicando outro número. Então, é o quádruplo do produto de dois números, ok? Fácil, médio, difícil? Médio, né? Vamos lá. Requer uma análise aqui, né? Então, vamos para essa questão aqui. É importante que vocês pesquisem, eu até sugeri que vocês peguem livros, né, do ensino fundamental para olhar os produtos notáveis. Você tem que sempre estar buscando bastante fonte de referência, tá? E nós temos aqui ó, o resultado, né, de x ao quadrado vezes y, desculpa, eu troquei, y ao quadrado, x ao quadrado menos 4 ao quadrado é obtido por meio de qual dos produtos notáveis? Aí nós temos aqui, ó, abaixo, né? Nós temos essa opção aqui, a letra A. Nós vamos responder isso aqui. Você tem que se lembrar, pesquisa nos produtos notáveis, tá? Que quando eu tenho... cadê a ferramenta aqui? Tá pronto. Quando eu tenho A mais B, que multiplica A menos B, isso aqui a gente não viu naquelas aulas que eu passei, né? Mas já fica aqui para vocês darem uma pesquisada. Eu tenho A mais B, que multiplica A menos B, a resposta disso aqui é... Vocês podem até fazer aquele método. Esse vezes esse vezes esse. É sempre bom fazer para experimentar, né? Matemática, provar se realmente isso que eu estou falando está certo. Esse vezes esse vezes... Você vai gastar mais 3 linhas e vai chegar a esse resultado, que é A ao quadrado menos B ao quadrado, tá? Ou seja, toda vez que eu tenho A mais B que multiplica A menos B, eu tenho A ao quadrado menos B ao quadrado, tá? Memorizem isso aí. Agora vamos lá para a questão. Olha só o que ele tem aqui. Nós temos isso aqui, cadê a ferramenta? Isso aqui ao quadrado menos 4 ao quadrado, tá? Então dá para perceber, né, a semelhança entre esse termo aqui A ao quadrado menos B ao quadrado. Dá para perceber essa diferença. A única diferença nós temos aqui, ó, termos a mais e aqui termos a mais. Temos números e letras misturados na história, tá? Mas é praticamente igual a isso aqui, ó, tá? E a gente vai ter que sempre estar observando as semelhanças no produtos notáveis, tá? Agora vamos para as questões aqui, ó. Veja aqui dessas alternativas que essa aqui eu descarto logo de cara, porque aqui nós temos um xy mais um 2a ao quadrado. Então, nós temos um quadrado da soma,
que não pode resultar, né, naquele número negativo. Aqui, ó, nós temos x mais a que multiplica ou y mais a que multiplica y mais 2, tá? Se você fosse fazer isso aqui, também não poderia dar aquele resultado, porque tem um número negativo. Como é que a gente... dois números positivos sendo multiplicados, né? Não vai dar, tá? Esse aqui, tá? Poderia ser, tá? Poderia ser, mas você nota que o x, né, está de um lado e o y está do outro. Então jamais poderia dar ao quadrado aqui nessa multiplicação. Porque ia fazer o x vezes o y, o x vezes o 2, depois o a vezes o y e o a vezes o 2. Então jamais de cara eu ia ver, isso aqui não vai dar ao quadrado nunca. Então já ia descartar. Aí nós teríamos a letra B e a letra A para descartar. A letra B não é, porque de novo nós temos todo positivo, né? Tudo positivo. Não vai dar resultado nada negativo, tá? Então a única alternativa correta seria a letra A, que vai dar semelhança, né, do que nós escrevemos aqui. Por exemplo, se eu tivesse A mais B que multiplica A menos B. Nós temos essa semelhança. Você vai encarar o yx como um termo e o 2A como outro termo, tá? Então vai ficar como um exercício para vocês mandarem para mim, tá? Individualmente, né? Resolver isso aqui, ó, né? Vou só apagar aqui e escrever para vocês ver. Você vai fazer assim, ó, esse vezes esse e esse vezes esse, depois esse vezes esse e esse vezes esse, daquela forma que eu mostrei na primeira aula, tá? Sobre produtos notáveis. E aí você vai perceber que nós vamos chegar ao resultado que está aqui em cima, tá? Esse resultado aqui, tá? Então, novamente, o que você tem que se lembrar? Eu usei a letra A e B, agora eu vou usar a letra X e Y. Toda vez que eu tiver X mais Y, que multiplica X menos Y, você vai se lembrar, a resposta, ó, é a soma de dois termos multiplicado pela diferença de dois termos. Então, o resultado sempre vai ser o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado, tá? Beleza? Show de bola? Então, vamos em frente para a quarta questão. Desenvolva a seguinte... esse daqui... eu tenho... tá. Isso aqui é o que eu separei para vocês fazerem, tá? Isso aqui vocês vão desenvolver, tá? E mandar a resposta para mim. O primeiro, né, tá facílimo, né? O quadrado da soma, né? O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Na letra B é 2A mais B, eu não botei, vou colocar aqui, com licença. Opa. Não botei, deu um bug aqui do milênio. Deixa eu colocar aqui para vocês. Eu boto 3 ou 2? Tá 2. Pronto, agora sim. Então, 2A mais B ao quadrado. Daqui é o quadrado da soma, tá? Você vai fazer do mesmo jeito. O 2A, você vai botar um parênteses para você entender que depois você vai ter que fazer lá o resultado de... Ou você faz direto, né? De quem já tem prática, já faz, por exemplo, o quadrado do primeiro, que é o 2A, você vai fazer o quadrado de 2 é 4, o quadrado de A é A ao quadrado, então vai ficar 4A ao quadrado, tá? Então você vai experimentando isso e fazendo, tá? Na letra C nós temos o cubo da diferença, tá? Com número no meio, tá? Então vocês têm que ter muito cuidado na hora de fazer. O cubo de 5, né? É 5 vezes 5 vezes 5, né? Tudo bem. Letra D também é o quadrado da diferença, né? O quadrado primeiro, ó, vê que de um lado tem números, do outro você tem letras. Então você vai chegar a uma equação que você vai achar, por exemplo, o valor de A, né, na letra D. Então vai ser o quadrado do primeiro. Quem é o quadrado do primeiro termo? Que é 3, 9. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então 2 vezes 3, 6. Vezes A ao cubo, né? E aí você vai fazendo, né? Vai ser um ótimo exercício para trabalhar a matemática.
Letra E, é só números isso aqui. É o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro. Ah, aqui é o cubo da diferença, desculpa. Então, vai ser o cubo do primeiro menos 3, né? Aí vai alternando o sinal. Se lembre de alternar o sinal. E aí depois você vai achar só um valor numérico aí no final, tá? A letra F é o cubo da soma com letras, né? Então você vai só fechar ela de forma rápida, do jeito que eu ensinei para vocês. Então eu espero o feedback de vocês, tá? As dúvidas mandem também, tá? Quando tiver dúvida, que às vezes talvez eu fale um pouco mais rápido, não seja muito, tenha dado para compreender bem, e a gente repete, manda o feedback no privado, tá? Então obrigado e até a próxima aula. Um forte abraço.